Glória a Deus. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4. Presbítero Davi pregou domingo aqui no começo do capítulo 4 até o versículo 16. E hoje nós vamos continuar do versículo 17 ao 32. Amém? Leiamos a palavra. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Versículo 19. Os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenham que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém. Amém, Senhor Pai. Que essa palavra, Deus, traduza, ó Deus, aquilo que está no teu coração. Que o Senhor fale com tua igreja. Que o Senhor ministre poderosamente dentro de cada um. Não seja palavras humanas, mas seja o teu Espírito Santo. Que essa palavra queime como fogo dentro de nós. Que essa palavra incomode corações nesta noite. E que venha sacudir o nosso interior. Para que haja mudança. Para que haja, meu Pai, mudança de vida e de atitude. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Presbítero Davi, domingo, pregou aqui sobre a unidade da igreja. Nós estamos trabalhando essa carta aos Efésios, que é uma carta muito forte, muito boa. Eu até já falei com os irmãos, para nós preparar no final, no encerramento, uma encenação maravilhosa sobre essa carta. Vai ser assim algo tremendo. Nós vamos preparar aqui sobre Efésios capítulo 6, porque, irmãos, aqui tem muito conhecimento. Domingo o presbítero Davi estava pregando aqui, a gente não queria sair. Eu mesmo queria ficar aqui a noite inteira, tão gostoso que estava. Quando a hora passou, a gente olhou no relógio e falou, meu Deus, ainda é essa hora, né? Que coisa maravilhosa. Então nós vamos caminhar aqui e dar continuidade ao que ele começou pregando domingo passado. Irmãos, o apóstolo Paulo tratou nessa primeira parte da unidade, né? A unidade da estrutura no corpo inteiro, em todo o corpo de Cristo, né? É a função de cada pessoa dentro do corpo. Foi pregado aqui. É que os requisitos necessários para esse crescimento, Deus colocou em cada um de nós. Deus não fez todo mundo pastores, Deus não fez todos
missionários, Deus não fez todos cantores, Deus não fez todos irmãos que sabem dançar, que sabem cantar. Deus repartiu no corpo um pouquinho. Cada um de nós tem um pouco que pode compartilhar e fazer com que esse corpo cresça. E foi sobre isso que foi falado aqui, essa unidade, né? E isso pode se resumir em duas palavras: amor e responsabilidade. Quando você faz a obra com amor, quando você sabe a sua responsabilidade no corpo de Cristo, aonde você foi colocado, o corpo cresce, a igreja avança, a igreja começa a desenvolver os seus dons e talentos, o povo começa a entender o que é santidade, e o Espírito Santo trabalha de verdade no meio daquela igreja. Então nós podemos resumir a unidade da igreja em amor e responsabilidade. Amor, irmãos, é quando você não faz a obra movido para que você seja visto. Ah, eu vou fazer porque o pastor vai ver que eu estou trabalhando. Nada disso, às vezes eu nem vejo. Tem irmãos que fazem coisas aqui que nem me falam, quando eu vejo já está feito, eu fico até emocionado dessa disposição, não é? Às vezes eu estou fazendo outra coisa, eu estou em tratamento, eu estou lá na minha casa e os irmãos estão trabalhando aqui, né? Então isso é porque tem a responsabilidade, sabe qual é o seu papel no reino. E a responsabilidade é quando você diz, não, eu fui colocado no corpo de Cristo, eu vou fazer a minha parte, não precisa ninguém ficar me empurrando, não precisa ninguém ficar mandando. A unidade do corpo é essa, não é? É esse avanço quando cada um faz um pouquinho para que a igreja cresça. Amém? E aí aqui o apóstolo Paulo, né, ele começa dizendo, isso testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade dos sentidos. Aqui eu gosto de pregar sobre esse assunto. O apóstolo Paulo vai falar da santidade cristã, dessa parte prática da vida cristã. Nós falamos da unidade do corpo, né? Estar juntos, estar arraigados num só coração, num só pensamento em Cristo Jesus, mas agora tem a parte prática, que é a parte da santidade, a parte que é responsabilidade minha como membro, porque eu sou igreja. Aonde eu estou, eu sou igreja. Eu não sou igreja só quando eu estou aqui, é por onde eu passo, é onde eu moro, é onde eu estudo, é onde eu trabalho. Eu sou igreja. Então é sobre essa parte que ele vai falar. E o apóstolo Paulo começa com uma admoestação, né? A admoestação, ele vai dizer que primeiro tem que haver uma ruptura na vida do crente. Quando eu me converto, quando eu recebo Cristo na minha vida, há uma necessidade de eu romper com algumas coisas do mundo. A missionária Magnólia, na sua simplicidade, pulando aqui, dizendo que era louca por Cristo, e ela trouxe palavra para algumas pessoas. Ela foi até um dos nossos jovens e disse assim, ó, cuidado com as amizades. Cuidado com as amizades, porque o jovem é um membro que está dentro da igreja, que muitas vezes ele acha que não tem nada a ver, se converteu e as amizades continuam do mesmo jeito, e essas amizades são instrumentos de Satanás para te tirar da presença de Deus, são instrumentos de Satanás para te levar para longe dos caminhos do Senhor. E o apóstolo Paulo vai dizer que é necessário essa entrega, essa ruptura quando há o novo nascimento. É necessário que aquele que se converteu, ele manifeste mudanças no seu novo estilo de vida. Irmãos, desculpa, mas eu estou cansado de muitas vezes estar falando as mesmas coisas, de estar pregando as mesmas coisas, tirando as mesmas dúvidas para pessoas que já caminham na igreja há anos. Eu estava conversando essa semana com uma irmã em Cristo, e eu falei para ela, eu fui uma pessoa, irmão, eu não dei trabalho para o meu pastor. Eu fui 2 vezes diante do gabinete do meu pastor, porque eu quis, porque eu pequei.
no começo da minha vida cristã, eu caí em tentação, eu escorreguei na minha vida, eu pequei, eu fui lá chorando, conversei com o meu pastor. Depois dessas 2 vezes, depois de uma admoestação, depois de uma palavra branda, depois de indicação de textos que trazem santidade para a minha vida, nunca mais. E há pessoas que há necessidade de você estar constantemente dizendo: por que não fazer isso, por que não fazer aquilo, mas eu quero, mas fulano faz, ciclano faz, falando dessas coisas, insistindo com as mesmas coisas. Lá em Hebreus capítulo 5, tem uma exortação para nós, que o apóstolo fala assim, o apóstolo não, ninguém sabe se foi o apóstolo Paulo que escreveu Hebreus. O autor da carta diz assim: vocês já deviam ser maduros espiritualmente, mas vocês ainda estão engatinhando como crianças. E aí, irmãos, tem um bichinho, lá no México, tem um inseto, um animal que ele parece girino, e esse animal, ele não cresce, ele passa a vida inteira na forma de girino. E o autor de uma devocional que eu fiz, eu lembro que ele fez essa comparação, que aquele animal, ele foi feito com aquela estrutura, para ser infantil, menino, a vida toda, mas o crente não, o crente foi feito para crescer, o crente foi feito para tomar o leite espiritual, se alimentar dos primeiros passos, dos primeiros princípios da palavra de Deus. Uma vez que você entendeu esses princípios, você vai caminhar para se aprofundar, você vai querer mergulhar nas escrituras, para que você cresça e você ajude outras pessoas, para que você comece a desenvolver a igreja de Cristo que você é. Amém? E é disso que o apóstolo Paulo fala. Ele vai enfatizar bem que o irmão não deve mais andar como andam os gentios na forma de pensar. Ele fala assim, não andem mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido. Versículo 18: entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Então ele vai nos mostrar aqui que o homem afastado da vida de Deus, ele tem um coração ignorante voluntariamente. Como assim? A pessoa que está afastada da vontade de Deus, o Espírito Santo não habita nela, não fala com ela, e ela, voluntariamente, ela não está nem aí para o que Deus pensa a respeito dela. Ela fala: eu não quero saber, a vida é minha, eu que mando, eu faço, eu desfaço, ninguém tem nada a ver com isso. Não é nada disso, irmão. Quando você nasce de novo, você tem um Senhor, você tem alguém que é guia da tua vida agora. Você não manda mais na sua vida. É como o homem casado, a mulher casada. Nós não mandamos mais no nosso corpo. O corpo de um homem casado não é mais dele, é da sua esposa e vice-versa. Não existe essa de ficar fazendo birra na área sexual, porque o seu corpo não é mais seu, já pertence a outra pessoa. É os dois uma só carne, assim é a igreja. Você não tem mais essa de dizer: eu faço o que eu quero, eu me visto da forma que eu quero, eu ando nos lugares que eu quero. Ande. Você anda, porque você é livre para isso. Só que Mateus capítulo 12 vai dizer: saiba que de toda palavra frívola, toda palavra desnecessária que os homens falar, darão conta no dia do juízo. Toda atitude que eu e você comete, no corpo ou fora do corpo, nós vamos prestar contas. Então, é melhor andar na obediência, não entenebrecido no entendimento, como andam os gentios, né? Gentios é sinônimo de pessoas que não têm aliança com Deus, que não crê nos princípios da palavra, que não se preocupam em folhear a Bíblia para saber o que Deus está falando com a pessoa. Então, o versículo 19 aqui, ele vai continuar dizendo: os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. E aí nós vamos conferir aqui Romanos 1, do 18 ao 32. Porque do céu se manifesta a ira de Deus
sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso, Deus os abandonou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural, do contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpezas e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, o que tais coisas praticam, não somente fazem, mas também se agradam dos que as fazem. Amém? É isso aqui, irmãos, né? O céu vai manifestar a sua ira, do céu se manifestou a ira de Deus em relação a esses homens e mulheres que não se importaram, que ignoraram a presença de Deus, que falou assim: eu posso ser homem, posso ser mulher. O mundo hoje está virado de ponta cabeça, menino dizendo que é menina, menina dizendo que é menino, e essa cultura tomando conta até da igreja. Tem pastores que fazem até casamentos homossexuais. Não, os nossos princípios é que Deus fez o homem e a mulher. Os princípios nossos não podem ser mudados, ainda que você seja preso, ainda que você seja condenado, porque você não quer seguir o curso deste mundo, você tem que abrir a sua boca e dizer: isso está errado, essa cultura não é cultura de Deus. Amém? Então, amados, isso não viva mais como vivem os ímpios, na ignorância do seu entendimento. A sua mente, ela está sem compreensão de Deus, é por isso que agem dessa maneira. Estão fazendo isso porque há uma inquietação, há um vazio dentro da alma que, para ser preenchido, é necessário muitas coisas, muitos modismos, muitos lugares que falam de coisas vãs para ver se preenche o interior dos homens. Mas nós temos essa palavra que é vida, essa palavra que dá o equilíbrio na mente do crente, que dá o equilíbrio necessário para nós. Então a vida cristã começa justamente com arrependimento, mudança de mente, metanoia. Não há vida em Cristo sem metanoia. Não dá para você ser cristão querendo ser parecido com o mundo. Não dá para entender porque é que a igreja tem caminhado, avançado. Às vezes nossos jovens
E toda a igreja, a gente fala jovem porque o jovem é mais propenso a isso, mas toda a igreja está caminhando em santidade. De repente parece que começa a arrefecer os ânimos. Você olha as pessoas, um está desanimado de um lado, o outro está desanimado do outro, um não quer mais ir para o culto. E aí, irmão, é hora de você colocar em prática o dom que Deus te deu, de levantar o outro, de chamar, de incentivar. Se toda a igreja cuidasse um do outro, se cada crente se preocupasse um com o outro, o crescimento era assim, mais rápido. Não há como uma pessoa só, duas pessoas, cuidar de uma igreja toda. Mas quando você está atento, orando, dando cobertura espiritual para o outro, meu irmão, eu senti tua falta essa semana. Meu irmão, o que aconteceu que você não esteve lá domingo? O culto Maria aos pés da cruz foi maravilhoso. No sábado, na terça-feira, nós estivemos na célula. Cadê você lá? E assim a igreja vai crescendo, irmão. Porque a igreja primitiva, o testemunho dos irmãos foi tão eficaz, que foi como uma bomba, um verdadeiro dunamis, uma dinamite que explodiu naquele lugar, e as pessoas ficavam horas querendo ouvir a palavra. Eu estava lendo Mateus essa semana, ontem mesmo, lá antes de dormir, eu e minha esposa, e a gente dizendo, meu Deus, olha que coisa interessante. A gente escuta falar, por exemplo, na mulher do fluxo de sangue, que tocou na orla de Jesus, e foi curada. Se você olhar lá em Mateus capítulo 15, você vai ver uma coisa, no final do capítulo está dizendo o quê? Está dizendo que as pessoas andavam 3 dias seguidos atrás de Jesus, com fome. Jesus até falou assim, eu tenho pena desse povo, essa gente está como ovelha sem pastor, vamos dar comida para essas pessoas. E diz que quando eles souberam que Jesus estava naquela província, eles começaram a chamar as pessoas, e vinha gente de tudo quanto era lugar, querendo tocar na orla do manto de Jesus para ser curado. E aí a gente pensa que só tem aquele fato da mulher do fluxo de sangue. Não, muitas pessoas foram curadas apenas tocando na orla do manto de Jesus, porque fluía poder. As pessoas estavam querendo um poder, algo diferente. É isso que o mundo está precisando. O mundo está precisando de gente que abraça, gente que dá o ombro para o outro chorar. Pastorear é isso. O presbítero Davi falou muito bem domingo o que é pastorear. Pastorear, irmãos, não é ficar eu dizendo para a tua vida o que é que você tem que fazer, não. Pastorear é quando você chora, eu te abraçar, é eu secar as tuas lágrimas, é eu dizer, olha, eu não tenho remédio, mas eu estou aqui, eu tenho a palavra de Cristo, que ela cura, assim como ela cura o meu interior, ela pode curar o teu interior. E é disso que o apóstolo Paulo está falando nesta carta, ele continua, ele fala que quando uma pessoa se converte, quando ela entende que recebeu uma nova mente, ela entende que agora ela vai viver novos valores, novas preferências. Por que é que você vai querer as mesmas coisas que o mundo quer, se você já vestiu uma roupa nova de santidade, e agora você é que é a luz? É você quem vai ditar as regras, é você quem vai, as pessoas vão olhar para você. Irmãos, eu me converti olhando para a vida de um amigo meu. Chegava domingo, ele pegava a Bíblia e ele ia para a igreja. Eu dizia, o que é que move ele para a igreja, meu Deus? Eu não me vejo sentado no banco de igreja, perdendo minha vida todo domingo ali enfiado dentro de uma igreja. Eu dizia isso, mas eu comecei a ver uma mudança de alguém que morava dentro da minha casa. Foi um amigo que eu trouxe para morar comigo e com minha irmã. E eu via o olhar daquela pessoa diferenciado, a fala diferenciada, os louvores que ele ouvia era diferente das músicas que eu ouvia, e aquilo foi tocando o meu íntimo, foi tocando o meu interior. Se eu não tivesse visto diferença na vida do meu amigo, eu não queria ter ido. E a gente vê pessoas hoje querendo se parecer com o mundo, querendo ser igual ao mundo. Não, você é diferente, você é único. Seu nome está escrito no livro da vida. Lá no céu tem muitos livros, onde tem muitos nomes escritos daqueles que vão para a perdição, mas tem um só livro, que é o livro da vida, cujos nomes dessas pessoas que estão aqui, eu creio que o seu nome e o meu está escrito lá.
Está escrito lá. E o Senhor está nos esperando para que quando nós chegar lá receber um novo nome, andar em ruas muito mais bonitas do que essas aqui. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, tornar-se cristão não é apenas sair de uma igreja e ir para outra. Tem gente que fala, agora eu sou crente. Eu já não vou mais na igreja A, B, C, eu vou naquela igreja lá. Não é isso. Tornar-se cristão não é mudar a sua linguagem, né, de dizeres cristãos, linguagem cristã, não é só isso, clichês. Se tornar cristão exige radicalidade. Pessoa convertida, o seu estilo de vida muda por completo. Eu costumo dizer, irmãos, para ser radical, para ser cristão sem ser radical não vale a pena. Tem que ser, ou você é ou você não é. Ou você veste essa roupa de santidade ou você não veste. Martinho Lutero diz que no seu pequeno catecismo, que o velho Adão em nós, ele precisa ser afogado diariamente. Ele vai dizer, o velho homem dentro de nós, você precisa empurrar ele na água todos os dias. Lembra daquela música da banda Gerd que fala assim, eu vou empurrar o demônio e seus diabos à ladeira. Eu vou empurrar ele na ladeira. Então você tem que todos os dias dizer isso. Eu vou sufocar o velho homem que quer aflorar na minha vida. Eu vou sufocar esse Henrique velho que aflora todos os dias, que quer manifestar as obras da carne. Quando você se batiza, quando você desce nas águas do batismo, literalmente você está afogando o velho homem e você está renascendo uma vida nova. Você está dizendo, agora eu sou uma nova pessoa. Agora eu quero viver o melhor de Deus para mim. Irmãos, tem muita coisa boa de Deus ainda para ser vivida. Tem muito, o melhor de Deus ainda não chegou na sua vida. E sabe por que não chegou? Porque quando está chegando, você murmura. Quando está chegando, você começa a regredir. Você começa a meter os pés e querer fazer do seu jeito. Aí não chega. Não chega. Vida cristã exige método, paciência, perseverança, ainda que o mundo esteja desabando, ainda que a dor esteja intensa no teu coração, todavia você fala, eu sei em quem eu tenho crido. Eu estou bem certo que aquele que me salvou é poderoso para guardar o meu tesouro até o último dia, até o último instante. É essa a força do crente. E o mundo não entende isso. O mundo não entende. Ele olha para nós e fala, de onde é que vem essa força? De onde que essa mulher tem refeito as suas energias, que eu vejo ela um dia quase caindo, outro dia essa mulher se levanta, esse homem, esse jovem. Essa força vem de Deus. Essa força vem de Jesus Cristo, desse Deus vivo. Então, diariamente, irmãos, precisamos morrer a cada dia os nossos instintos, os nossos desejos, porque o velho homem foi condenado à morte. Então nós precisamos deixar esse novo homem caminhar, deixar esse novo homem caminhar. O novo homem integrado com a vida de Deus, ele nasce do Espírito, é vida nova. Capítulo 3 de João, aquele que nascer da água e do Espírito não vai ver a face de Deus, não adianta. Não tem caminho curto para o céu, não tem boas obras. Capítulo 13, 1 Coríntios fala, ainda se eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se eu não tiver amor, nada disso vale. Ainda que eu dê todos os meus bens, ainda que eu entregue meu corpo para as chamas e morra no lugar de outra pessoa, se não tiver amor, nada disso vale. Ou seja, quem é amor? É Deus. Se eu não tiver o Espírito Santo habitando em mim, irmão, sabe o que nos falta? O crente às vezes esquece que nossa casa é morada do Espírito Santo. Esquece que nós temos o inquilino, que é alguém sublime, habitando dentro de nós. Então seu corpo não é mais seu. Você não pode fazer o que bem entende. Nós temos que entender que há um Espírito que nos move. Há um Espírito vivo que fala conosco diariamente, que nos leva
para o caminho da santidade, que nos aproxima de Deus, que nos aproxima do céu a cada dia. Amém? E isso significa tornar-se discípulo de Cristo, instruído por Ele, em valores reais, se revestindo desse novo homem, do homem aperfeiçoado. Olha o que diz aqui Romanos 13:14. Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Amém? Ele fala, versículo 20 aqui, continuando: mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano. Despojar-se, irmãos, e se revestir, são palavras que vai lembrar o batismo primitivo. Vai lembrar para nós aqueles velhos trajes do pecado, quando o homem arranca aqueles trajes do pecado e se veste com roupas brancas de santidade, com vestes novas de santidade. Colossenses 3:18, 3, do 8 ao 12, vai falar isso. Fala, mas agora abandonem todas essas coisas. A ira, quanto cristão irado, né, irmãos? Gente que manifesta ira desde quando já tira o pé da cama. Indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Quantos crentes se assentam na roda dos escarnecedores, rindo de piada suja? Isso não é para você, irmão. Às vezes você acha que pecado é só fornicação, é só traição, é só homossexualismo, é só prostituição. Mas ouvir piada suja, ficar rindo de piadinhas sujas, isso mancha a imagem de Cristo em nós. E isso impede as bênçãos do Senhor chegar até nós. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Quando ele fala bárbara ou cita, ele está dizendo, não há diferença entre o homem tosco da roça e o homem da cidade, o homem citadino, o homem que é instruído, não há diferença. Em Cristo, todos nós somos iguais. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Amém? Então aqui, irmãos, os próprios verbos vai indicar o que? Atos definidos. Se revestir, renovação. Essa renovação é um processo. Ninguém muda do dia para a noite. Não adianta você querer que um crente se converteu ontem e ele já seja totalmente diferente hoje. Mas você vai cobrar sim de um irmão que já anda anos na igreja e você vê fazendo coisas erradas. Você fala, irmão, está errado. Irmão, vamos consertar. Vamos melhorar esse procedimento. Está errado isso aí. Né? Porque esse processo na vida do crente é um processo contínuo, onde o Espírito Santo ele vai trazendo vida nova para nós. Ele vai dando as dicas por onde andar, por onde devo pisar, os lugares onde eu devo frequentar. O próprio Espírito Santo vai definir isso para nós. Então é isso que nós estamos vendo aqui. E Paulo faz questão de enfatizar que o novo convertido, ele deve mudar sua mente, seus pensamentos. Irmãos, não é admissível uma pessoa que é crente andar discutindo as mesmas banalidades que o mundo anda discutindo, o mesmo pensamento. Toda vez que você entrar numa questão louca com alguém, você fala, peraí, isso aqui edifica a minha vida em quê? Isso vai trazer graça a quem está me ouvindo, ou vai deturpar a mente de quem está me ouvindo? Então, toda vez que você entra numa questão, entenda quem você é. Entenda que você é nova criatura, que você se revestiu do novo de Deus.
do novo homem. É isso que Efésios fala. Se você terminar de ouvir as pregações de Efésios e na sua vida não tiver mudança nenhuma, irmãos, é preciso rever seus conceitos. É preciso se perguntar para o Espírito Santo: será que eu tive um encontro com Jesus mesmo? Será que eu me converti de verdade? Porque ouvir tudo isso e minha vida continuar na mesmice, não convém, irmãos. Não convém. É tempo da igreja estar tomando um alimento mais sólido. Não é mais tempo da igreja estar tomando uma madeirinha de leite, não. Sabe o que é isso? É tempo de você entender a Bíblia e você já ser discipulador. Não é mais tempo de eu estar discipulando você. Você está discipulando o seu amigo lá na escola, sendo a diferença que precisa ser no seu trabalho. Chegou o tempo, irmãos. Chegou esse tempo, o tempo de avançar. E sabe aquela velha mania de grandeza que cada pessoa tem? Quando ele fala aqui, não andando mais na ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Essa dureza de coração é aquela velha mania de grandeza que nós tínhamos no mundo. O crente, quando ele se converte, ele tem que ser a pessoa mais humilde do mundo. Se revestir de humildade. Não andar arrotando aí vantagem, contando grandeza. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso na igreja, eu faço aquilo. Não. As suas obras por si só vai testificar. As pessoas vão olhar para você e vai dizer: eu vejo em você um homem de Deus. Eu vejo em você uma mulher de Deus. Sabe, irmãos, o mundo está precisando de mais pessoas que causem impacto. Está na hora, nossos jovens, de se despertar, de fazer esse movimento dentro da igreja e dizer assim: opa, olhe para nós aqui, pessoas. Mundo, olha para nós. Assim como eu sou de Cristo, olhe para mim assim como eu tenho imitado as obras de Cristo. Está na hora de avançar, na hora de correr essa corrida sem olhar para trás. Calvino vai afirmar que o homem só pode conhecer a si mesmo se primeiro conhecer a Deus. Tem um dos filósofos que fala: conhece-te a ti mesmo. Só que ninguém se conhece a si mesmo sem conhecer primeiro a Deus, irmãos. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Se eu e você não entender nada de Deus, obviamente nós não vamos entender nada sobre nós mesmos. Não vamos entender nada. O homem não regenerado, a sua mente, ela está coberta com um véu como de trevas. Aquela nuvem negra pairando na mente. A mente está embaçada, a pessoa ouve a palavra, mas não muda. É isso que Jesus falou. Se você ler Mateus 13, essa semana eu estava meditando nisso. Mateus 13, ele fala várias parábolas, e os discípulos falavam: Senhor, por que fala em parábolas? Ele falou: porque como disse o profeta, eles ouvirão, mas não entenderão. E por que eles não entendem? Porque a sua mente está entenebrecida pelo pecado. Mas vocês não. Vocês já têm conhecimento do Santo, do Altíssimo. Vocês sabem quem é Jesus Cristo. Nós sabemos. E Jesus complementou, irmãos. Eu achei isso tão lindo. Eu fechei meus olhos e fiquei ali na minha cama pensando. Eu falei: Deus, como o Senhor é tremendo. Obrigado por me trazer essa revelação nova dentro das Escrituras. Eu já li tantas vezes, mas o Senhor me trouxe esse entendimento novo da Tua Palavra, né? Esse entendimento que Ele fala que a nossa mente já foi tirado o véu. Hoje nós somos livres, nós temos nossos ouvidos já abertos espiritualmente, o nosso entendimento. Nós somos capazes de entender as parábolas de Jesus. E uma coisa que mexeu comigo, esse novo entendimento do qual estou falando, é o que ele falou assim: olha, muitos profetas, muitos homens e mulheres do passado quiseram ver o que vocês viram e ouvir o que vocês estão ouvindo e não puderam. E aí eu fiquei pensando o que eles queriam ver e ouvir. O próprio Jesus. Moisés andava seguindo a lei, mas Moisés, ele teve algumas visões de Deus. Moisés foi um dos poucos que teve a visão de Deus cara a cara. Ele viu Jesus, mas muitos não viram na sua totalidade. Homem igual eu e você, comendo, bebendo, falando com você ali na íntegra.
E eu e Miriam começamos a conversar lá na nossa cama, dizendo, eu acho que deveria ser tão bom andar com Jesus, sentir uma segurança, sabe, andar com aquela pessoa que te passa uma segurança, e você diz, agora eu estou seguro, eu tenho uma rocha firme, que é o meu Jesus. Nós precisamos entender isso, igreja. Nós precisamos entender isso, porque às vezes você está andando em derrota, porque você não entendeu quem é Jesus Cristo, você não entendeu quem é você. O poder que habita dentro de você é grande demais, é um poder avassalador, capaz de transformar vidas, capaz de mudar pensamentos, porque quando você fala de Jesus para alguém, não é você que convence, é o Espírito Santo que muda, é o Espírito Santo que vai lá e fica incomodando. Quando eu olhava para o meu amigo, eu ia dormir, eu virava para um canto, virava para o outro, e eu perdia noite de sono, e eu dizia, por que ele é diferente e eu não sou? Por que ele é santo e eu não sou? Porque eu sou tão sujo nas minhas atitudes, e ele consegue ser tão santo, porque eu não tinha esse santo habitando dentro de mim. Eu não tinha o Espírito Santo fazendo essa lavagem regeneradora no meu espírito. Amém? Aleluia. Então a vida dos gentios é uma vida alheia ao conhecimento de Deus. Ele nem leva em conta, ele nem pensa o que Deus pensa a respeito dele. Eu não quero nem saber, eu não estou nem aí para o que Deus pensa, eu faço isso mesmo. E ele vai vivendo como se Deus não existisse. Mente entenebrecida é uma mente não regenerada, é uma mente insensível. Sabe a lepra? Quando os leprosos ficavam com o seu corpo tomado pela lepra, podia ferver água quente e jogar na perna da pessoa que tinha lepra, que ele não sentia. Insensibilidade. Tem pessoas que estão tão corrompidas pelo pecado, tão insensível, que ela já nem liga mais. Escancarou o pecado e falou assim, eu quero que todo mundo veja, não estou nem aí. Eu não estou nem aí para a igreja, não estou nem aí para pastor, não estou nem aí para irmão, eu não estou nem aí para vizinho. Sabe quando a pessoa está com a mente entenebrecida? É quando ela dá vazão ao pecado e ela não se importa mais. Ela dá livre curso àquela vida de pecado e não liga mais. Ela não se intimida mais com nada. É uma mente entenebrecida. Como acontece, por exemplo, no processo de uma pessoa que é alcoólatra. Ela se entrega naquele vício, ela não liga mais. Cai pela rua, cachorro lambe a boca dela na rua, chegam lá, tira a carteira do bolso dela, no dia seguinte está lá a pessoa, todo mundo olhando para a cara dela, a pessoa desonrou seu corpo, não está mais nem aí. No dia seguinte, de novo, e vai se entregando aos vícios, né? A consciência, irmãos, fica cauterizada, como pedra. É isso que o apóstolo Paulo fala. A cauterização da mente é como se a mente tivesse queimada pelo fogo. Ficou estéril, não liga mais, insensível para as coisas de Deus. Tem gente dentro da igreja, irmão, que está insensível para as coisas de Deus. Não se incomoda mais com nada. Não se move mais para trabalhar na obra. Não quer crescimento espiritual. Nem sequer quer frequentar mais um culto. As pessoas querem ficar em casa vendo live, assistindo na TV, ouvindo palavra que agrada seu coração. Se eu ligar a TV, se eu abrir meu celular, eu tenho palavra para todos os gostos. Eu tenho só palavras que dizem que eu sou vitorioso, que eu sou um campeão. Eu tenho pessoas com debates lindos, mas quando eu venho na igreja, quando eu sou direcionado, quando eu estou embaixo de uma cobertura espiritual, quando eu estou em comunhão com um corpo, o Espírito Santo vai direcionando o que é que eu preciso ouvir. Ele vai direcionando, olha, você precisa mudar, é nisso aqui. Olha, sua vida não está caminhando, é porque você está fazendo assim. Entenda isso, princípio espiritual. Ninguém pode viver sem igreja. Ninguém pode viver sem uma direção. Nós precisamos disso. Aleluia. E aí o versículo 19, como eu já li lá atrás, vai falar dessa dissolução. A palavra dissolução é outra palavra que Paulo vai usar
para descrever a mente do ímpio, do homem não regenerado. Dissolução é quando a pessoa procura o prazer no pecado a qualquer custo. Eu quero, não importa, mas eu quero fazer isso. Então ela está vivendo na dissolução. Ela não mede consequências, ela só quer satisfazer o seu desejo. É uma mente dissoluta. Quando o homem está nesse estágio, ele já não esconde mais seu pecado. Foi aquilo que eu acabei de falar. Outra coisa, entregam-se avidamente, ele vai dizer aqui, para com avidez cometer toda impureza. Avidez, né? Avidez arrogante, execrável, é o desejo de possuir. Pessoas que têm um desejo ilícito de possuir o que é do outro, o que não é seu, possuir o corpo do outro, possuir o que é do outro, os bens do outro. É avidez, né? O espírito pelo qual o homem está sempre disposto a sacrificar, né? Para que ele tenha aquilo que o outro tem. Eu quero. Mas não é assim. Cada um de nós temos a vida que Deus nos deu. A irmã Roberta falou uma coisa certa. Eu não posso viver a estação que você está vivendo na sua vida. Cada um de nós temos a nossa estação. Outra coisa que crente precisa compreender, irmãos. Tem hora que o crente, ele está triste mesmo, está acabado. Mas a palavra de Deus fala que o coração triste aformoseia o rosto. Tem hora que a tristeza, segundo o Espírito Santo, é para trazer santidade dentro de nós. O crente não vive só pulando de alegria, só vitória, não. O crente chora, geme na presença de Deus. Tem dia que é só lágrima. Tem dia que você não consegue erguer a voz para orar. Mas aí é que mora a fé. Aí é que está o segredo de ser crente. É você chorar às escondidas. É você gemer na presença do Pai e dizer: eu não saio das pontas do teu altar. Porque é aqui que mora a bênção. Sabe quando alguém ia morrer? Quando alguém ia ser assassinado? Lá no Antigo Testamento, ele corria para dentro do altar e se segurava nas pontas do altar e dizia: misericórdia, não me mate aqui dentro. É quando o crente corre e segura nas pontas do altar, é se segurar em Cristo, é dizer: eu estou passando por essa luta hoje, eu estou passando pelo deserto hoje, mas a minha vitória está garantida amanhã. A minha vitória está garantida. Nós precisamos entender isso, irmãos. Nós precisamos entender isso. Tem uma palavra grega chamada pleonexia, que é esse desejo irresistível de ter aquilo que eu não tenho direito. E as pessoas hoje estão vivendo tão ensoberbecidas que é capaz de passar por cima do outro para obter os bens do outro. Sexo ilícito, sexo antes do casamento, fornicação, essas coisas. Tenha paciência. A vida sexual é algo muito bom, mas dentro de um casamento abençoado por Deus. Fora é maldição. Fora é maldição. Então tome cuidado com aquilo que você quer ter antes do tempo. Tome cuidado, jovem. Esse é o retrato da sociedade atual, irmãos. O quadro está estampado em todos os jornais, noticiários. Nós vamos ver nas esquinas das ruas, cada canto da cidade, nos outdoor, tudo fazendo propaganda do pecado. Que o pecado atrai. Olha, isso aqui é bom. A moda da vez agora é essa. É fazer assim, é fazer daquele jeito. Não, o crente tem um jeito de andar, tem um ritmo de andar. Ele anda do jeito que Jesus determina. Ele anda do jeito que o Senhor determinou para nós. O caminho dos cristãos, irmãos, é diferente. Vamos caminhando aqui, já estamos chegando lá. O apóstolo Paulo vai falar... versículo 23, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revestis do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça, santidade, pelo que deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo. E aqui o apóstolo Paulo vai falar, irmãos, de classes de pecado, né? Já estou passando para lá. Ele vai aplicar essa palavra falando de alguns pecados, e ele vai chamar esses pecados pelo nome. Versículo 25, pelo que deixai a mentira e falem a verdade cada um com o seu próximo, porque nós somos membros
uns dos outros. Irmãos, uma mentira é uma afirmação contrária aos fatos, falada com o propósito de enganar. Ela é algo terrível. A mentira, ela abrange toda espécie de trapaças. O diabo, por exemplo, ele é chamado o pai da mentira, João 8,44. O pai da mentira é o diabo. Então, quando nós falamos a verdade, quem está trabalhando em nós? Deus. Quando você mente, quem está trabalhando e manipulando sua mente? O inimigo. Então, a mentira é algo muito sério. Os mentirosos, irmãos, eles não vão herdar o reino dos céus. Apocalipse 22:15. Mas, preste atenção nisso, mas ficarão de fora de onde? Do céu. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Preste atenção nisso aqui. Pecado não é só fornicar, pecado não é só enganar, pecado não é só trair, não é só homossexualismo, não é só prostituição, pecado também é mentir. Tem muito crente mentiroso, tem muita gente dentro da igreja que é tão mentiroso que já perdeu a credibilidade. As pessoas estão falando, e você fala aqui, ó irmão, fala aqui com minha mão, porque você não crê mais, né? Você faz blá, 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 porque você não crê mais. E quando você pega uma pessoa que mentiu 1, 2, 3 vezes, acabou o crédito, acabou. E isso é tão terrível, que é algo que vai levar a pessoa para o inferno, e a pessoa diz, não, mas eu sou crente, Deus me livre de eu ser um fornicador, Deus me livre de eu trair minha esposa, mas só fala mentira, é a mesma coisa. Então nós temos que ter cuidado, para não desprezar, classificar pecados, dizer isso aqui me leva para o inferno, mas isso aqui é de menos. Não, isso aí também leva para o inferno. Fale a verdade uns com os outros, ele está dizendo aqui. Lembra lá o pecado da mentira em Atos capítulo 5. Ananias e Safira viram lá que um homem sincero vendeu sua propriedade, dividiu seus bens com os irmãos, aí falou assim, vamos fazer o mesmo? Para parecer bonitinho para a igreja, vamos dar também. Então, irmãos, isso é uma coisa também que nós temos que ver. Analisa qual é a tua motivação de dar algo. Qual é a motivação que você dar algo para a igreja ou para um irmão? É para que a igreja veja que você deu? Ou você está dando porque você tem prazer em abençoar? Porque Ananias e Safira mentiram. O Espírito Santo, na hora, irmãos, ali eles morreram. Deram metade dos seus bens e escondeu outra metade para eles. Vai dizer assim, a igreja vai dizer que nós somos bonzinhos, porque a gente deu metade dos nossos bens, mas a gente escondeu a outra metade. Mentira. Mentira é algo muito sério. E eu acho que foi domingo que o presbítero Davi falou aqui sobre isso, se eu não estou enganado. Antigamente, a gente acha que a lei é severa, né? Nossa, mas a mentira, quando a pessoa mentia, morria na hora. Hoje em dia, a pessoa não morre na hora, mas a pessoa morre espiritualmente. De que adianta eu ser um morto-vivo? Você está dentro da igreja, você não sente mais a presença de Deus. Você não tem mais vontade de vir para a igreja. Você canta sem alegria. Você canta, você nem pensa mais no que está cantando. Isso é ser um morto-vivo. A sua vida fica morta por causa dos seus pecados, e você não está olhando para esses pecados que está destruindo a sua vida. E às vezes está preocupado com o pecado do outro, mas o seu mesmo está corroendo e você não vê. A mentira destrói. Outra coisa, a ira, versículo 26 e 27. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Então há dois tipos de ira, irmãos. Tem a ira justa e a ira injusta. Qual é a ira justa? É aquela ira dos santos, da pessoa que é santa. Sabe quando você fica irado quando vê uma pessoa fazendo uma coisa que desonra o nome de Deus? É a ira santa. Quando Moisés viu o povo adorando um bezerro de ouro, Moisés enlouqueceu. Ele chegou lá, ele mandou quebrar aquilo ali, fazer e transformar aquilo ali em pó. Ele ficou irado, quebrou até as tábuas da lei. É uma ira santa.
Esse tipo de ira aí, Deus se agrada. Não é dessa ira que está falando aqui. O apóstolo Paulo está falando aqui a ira, para você se irar e não pecar, não se põe no sol sobre a vossa ira. O que é que ele está dizendo aqui? Você pode ficar irado, mas cuidado, não deixe essa ira ultrapassar a um dia. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não fique irado a ponto de levar isso para o dia seguinte, para o outro dia e mais um dia, porque isso vai se tornar em raiz de amargura. E uma raiz de amargura, ela leva a pessoa à destruição. A ira justa é quando Martinho Lutero viu que a Igreja Católica estava vendendo indulgências, as pessoas comprando uma lasquinha da cruz de Cristo e dizendo, olha, isso aqui vai te levar para o céu. Martinho Lutero ficou doido com aquilo, enlouqueceu, colocou as 95 teses e afixou lá na Catedral de Wittenberg. Falou, não, isso aqui está errado, o justo vive pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor. Foi com essa palavra que ele se converteu e que ele levou para as pessoas lá na frente. Então ele fala para tomar cuidado com a ira. O salmista no Salmo 119, 53, ele diz que ficou indignado por causa das pessoas que abandonaram a lei do Senhor. Sabe quando é que você tem que ficar irado? É quando você vê alguém dizendo, irmão, sabe de uma coisa? Olha, eu não vou mais para a igreja, porque a palavra do pastor Henrique é assim, assado, a palavra do presbítero Davi é assim, assim. Irmão, silêncio, cala a tua boca, põe um freio na tua boca. As pessoas que estão ali estão sendo usadas por Deus para a correção da minha vida e da tua. Põe um freio na sua boca. Mas as pessoas falam sem temor, irmãos. Eu não estou falando só de falar de pastor, não. É de falar uns dos outros, difamar pessoas por trás. Tem que ter cuidado com a língua. Isso aqui também é falado. Ninguém, irmão, deve ficar irado, a não ser que seja no grau certo, na medida certa e na hora certa. A ira justa é essa, mas a ira injusta é aquela ira que você se ira por causa do orgulho ferido. Eu estou irado com o irmão que falou isso de mim. Que não sei o quê. Isso é uma ira injusta. Mas a ira justa, santa, é aquela que você defende os princípios da palavra de Deus. Paulo qualifica a expressão permissiva, irai-vos, ele vai dar aqui 3 princípios negativos. Ele fala, irai-vos mais, não pequeis, não se ponha o sol sobre vossa ira, e nem deis lugar ao diabo. Vamos entender isso aqui. Não pequeis. Como é que eu posso irar e não pecar? Nós devemos nos assegurar que a ira está livre do orgulho. Por que eu estou irado? Sabe quando Deus chegou para Caim e disse assim, eis que o pecado jaz à porta, mas cabe a ti dominá-lo. Irmãos, não adianta você dizer, a carne é fraca, eu pequei porque não sei o que, blá, 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 blá. O pecado jaz à porta toda hora, mas cabe a mim e a você dominar o pecado. Porque quem tem o Espírito Santo se domina. Eu posso ter desejo de fazer algo, mas eu posso recuar. Eu posso recuar. Eu aprendi um princípio da palavra de Deus com um homem de Deus, que perguntaram para ele assim, para um dos pais apostólicos, eu não lembro qual foi deles, mas eu estava lendo isso em algum lugar, eu li isso, que falaram para ele assim, como é que você faz para fugir da tentação? O que é que você faz? Que textos você recita? Quais são os versículos que você lê? Ele falou assim, o que eu faço? Eu olho para o céu e digo assim, Deus, o teu servo está em apuros. Deus, eu estou em apuros. A minha mente está desejando coisas impróprias. Eu estou querendo coisas que são ilícitas, proibidas. Não me deixa, Senhor, pensar nisso. O Espírito Santo vem na hora trazendo o refrigério. Precisa essa vigilância, irmãos. Precisa essa vigilância. Irai-vos, mas não pequeis. O outro aspecto negativo, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Paulo está dizendo, cuidado, não armazene essa ira, como eu já falei aqui. O outro aspecto, não deis lugar ao diabo. O diabo gosta, irmãos, de ficar espreitando pessoas irritadiças, pessoas zangadas. O inimigo, ele não lê a mente, mas ele fica assim, Então quer dizer que é com isso que a Iana fica irritada?
Ah, então é isso que o pastor Henrique fica irado? Muito bem, vou dar corda para esse camarada. E aí ele começa. E aí ele fica espreitando. E tua vida vai se degenerando cada vez mais. Cuidado, irmãos. A ira é algo terrível. A ira tem dois problemas sérios. Primeiro, a explosão. Primeiro a explosão. E depois os estilhaços que ela vai lançando contra as pessoas. Sabe aquele tipo de pessoa que fala, eu falo mesmo. Quero nem saber. Eu sou uma pessoa sincera, transparente. Mas, irmão, tem uma coisa. Eu sou daquele tipo. Depois que eu explodo, aí meu coração alivia e eu fico mansinho. Você fica manso, mas você jogou tanta farpa que quem estava do teu lado está ferido, machucado e vai passar anos, talvez até morre por causa dos estilhaços que sua ira causou. Então, irmão, não é tudo que se pensa que deve falar, não. Esse negócio, eu sou sincero mesmo, sou crente, mas não sou trouxa, isso já passou da moda. Isso não cola mais. O crente tem que baixar a cabeça e dizer, Deus, eu sou uma pessoa iracunda, eu preciso mudar, preciso me corrigir. Essa semana eu e o presbítero Joaquim, voltando da hemodiálise, eu e ele vinha conversando. Começamos a falar alguns aspectos da vida, da vida mesmo, assim, diária, cotidiana. E aí depois eu falei assim, mas você sabe de uma coisa, Joaquim, é nós que precisamos mudar. E ele falou, é mesmo, né, pastor? É nós que precisamos. E aí eu falei assim, olha, tem coisas que a gente critica, mas é nós que precisamos mudar. É nós que precisamos mudar. É o nosso coração. Então, irmãos, tome cuidado com a ira. Ser sincero demais. Você pode jogar farpas aonde não deve. A palavra mata. Um dos mandamentos que nós vamos estudar no discipulado é não matarás. Não matar não é só matar a pessoa fisicamente com arma, mas é matar na mente, matar no coração, destruir por causa de uma palavra. Continuando, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com quem tiver necessidade. Olha que coisa interessante, irmãos. Você não trabalha só para se manter, não. Você trabalha para ajudar o outro. Você trabalha, ao invés de você ser um sanguessuga da sociedade, você é alguém que vai repartir com a sociedade. Sabe, irmãos, das minhas metas, dos meus sonhos aqui no bairro, é abrir uma escola cristã. É esse lugar crescer. E nós abrir uma escola cristã. Porque eu sou incomodado com esse negócio de ser crente só dentro de 4 paredes. Eu queria abrir uma escola cristã com um preço justo, que pessoas tivessem condições de colocar seus filhos numa escola de qualidade. E empregar vários irmãos qualificados dentro da igreja, pedagogos, pedagogas, pessoas que se capacitaram dentro da igreja estar trabalhando nessa escola. Porque isso é colaborar com a sociedade. Esse é uma das minhas metas, é um dos meus sonhos. Não sei se eu vou realizar, mas eu oro por isso. Talvez eu em vida não consiga, mas a geração que ficar, a raiz dessa igreja Rocha Firme, eu creio que vai alcançar esse sonho. Em nome de Jesus. Eu creio que vai alcançar. Então, aquele que roubava, que furtava, não furte mais. Deus estabelece o direito de propriedade, irmãos. E esse pecado inclui toda sorte de desonestidade, que visa tirar do outro aquilo que lhe pertence. Pesos e medidas. Quando eu vou vender 1 quilo de alimento, que eu diminuo no preço, né? A pessoa, isso acontecia muito, né? Eu lembro que eu nasci no sertão e a gente ia nesses lugares que chamava bodega. Vai lá na bodega do fulano de tal, comprar uma rapadura, vai lá comprar 1 quilo de açúcar. E ali os camaradas, você tinha uma cadernetinha, né? Que meu pai dava para a gente levar, eu era o mais novo, levava aquela cadernetinha lá. E aí lá, né? Genival, pega aí 1 quilo de açúcar, uma rapadura, 1 quilo de... uma garrafa de querosene, um pinico, né? Porque em bodega vende de tudo, né? Bodega, se você ver essas bodegas do interior, tem cortador de unha, lá no final tem aqueles pinicos de plástico, aqueles de louça,
tem um rolo de fumo ali no canto, tem uma lata de querosene aqui. Eu lembro que o querosene ele fazia assim com uma bombinha, eu levava uma garrafinha, né, que a gente em casa, antes de ter energia, era a lamparina que a gente usava. Então tinha que ter o querosene para alimentar as lamparinas. Então o pai dizia: Henrique, vai lá na bodega de Genival comprar o querosene para a noite ter aqui luz em casa, né? E é isso, irmãos. E aí, esses bodegueiros, chamados bodegueiros, foram homens que enricaram muito lá no sertão, porque você comprava uma coisa e ele anotava 2. Ai, me dá aí 1 quilo de açúcar, colocava 2 quilos. E aí os pobres, todo trabalhador da roça, chegava no fim do mês, vendia o seu algodão, que era a renda que tinha no Nordeste. Depois veio uma praga chamada bicudo, né? Que acabou com o algodão, aí o povo empobreceu de vez mesmo, a miséria foi total. E aí, as pessoas pagavam aquilo que eles diziam que era. Então muita gente enricou, roubando no peso e na medida. Quem é do sertão sabe disso. E hoje em dia é a mesma coisa. Mesma coisa aqui no meio dos comerciantes acontece isso ainda. Então nós temos que ser honestos nas medidas, nos pesos, no nosso trabalho. Quando o seu patrão não está vendo, que você fica lá lixando a unha, pintando a unha, né? Você está roubando o seu patrão. Você está roubando, porque o tempo de você estar fazendo suas atribuições, você está usurpando. Quando você não dizima na igreja, está roubando. Tem crente que não gosta disso. Os crentes acham que passou da moda. Tem gente que não gosta que você leia Malaquias 3, não. Ah, pastor, isso aí é do Velho Testamento, não é para hoje. Eu vim de uma igreja que tem um irmão que é uma bênção, mas ele não concordava com dízimo. Não sei se ele mudou o pensamento até hoje. Ah, esse negócio de dízimo eu não concordo, não. Não concordo. Não dar dízimo é roubar a Deus. Porque 10% do meu salário não é meu, é de Deus. Quando você pega uma caneta, porque seu patrão tem muito, isso aqui não vai fazer diferença no escritório. Você usurpa, coloca no bolso, está furtando, pecado. Deus está vendo, irmão. Deus está vendo. O crente tem que ter essa consciência constante. Você não tem que ficar olhando se os outros estão vendo, não. É Deus quem vê. Então Efésios fala dessa santidade. Quando você cola na escola, está pecando? Está pecando. Você está se apropriando de uma informação que você não tem. Você está colando, e o adolescente cristão fala: eu colei tantas vezes, eu colo mesmo. Está furtando uma informação, está roubando. Pastor, mas precisa ser tão rigoroso? Eu estou te dizendo que a Bíblia tem conselho para a nossa vida. Você não pega porque não quer, pega a visão. Pega a visão, como Deus falou para o profeta lá acho que é Abacuque, escreve a visão, de tal maneira que quem passa correndo é capaz de ler. Pega a visão, irmão. A visão é essa. O crente radical, que não furta, que não pega coisas alheias, ainda que seja uma tampa de caneta. Eu estava fazendo uma vez a matrícula de um rapaz, ele não é brasileiro não. Eu acho que ele era lá da Dinamarca. Um rapaz bem esquisito. Aí eu fui no balcão, falei: pois não, senhor, vim matricular a minha filha. Fiz a matrícula dele, pedi os documentos. Aí ele tirou a tampa da minha caneta, quebrou a tampa da minha caneta e colocou no bolso dele. Aí quando eu terminei a matrícula, eu falei: dá a tampa da minha caneta. Aí ele falou assim: tampa? Eu falei: sim, a tampa da caneta. Por que você pegou? Aí ele pegou e colocou na minha mão, ela quebrada. Eu falei: por que você quebrou minha tampa? Aí ele falou assim: mas é apenas uma tampa. Eu falei: para que você quer uma tampa de caneta? Ela é minha. Depois eu falei: eu sou enjoado, né? Devia deixar o cara ir embora com essa tampa, colecionar. Mas eu fiquei tão indignado. E eu preenchendo a matrícula da filha dele, eu ficando vermelho com o cara quebrando minha tampa e guardando no bolso. Eu falei: pois ele vai devolver minha tampa de caneta, nem que seja quebrada. Não furte mais, irmãos, né? Não furte mais. Assim como o diabo é um mentiroso e assassino, ele também é um ladrão. Cinco, palavras torpes. 4. Vamos lá. Não saia, versículo 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, dá graça aos que ouvem. O apóstolo Paulo, irmãos, volta aqui no uso, né, das nossas mãos,
para o uso da boca. A palavra torpe é uma palavra grega que significa sapros. Sapros é uma palavra empregada para árvores podres, né? Árvores que não prestam mais, que você já arranca aquela raiz e joga fora. Então a palavra torpe é a palavra que prejudica os ouvintes. Palavra frívola, né? Palavra torpe é uma palavra vulgar, que você fala que até dói no ouvido das pessoas. Tem gente que você não consegue ficar muito tempo conversando com ela, porque ela não tem uma conversa boa. É só jogar a conversa fora, né? Então é palavra torpe, tome cuidado com isso. Quando o coração muda, a boca também tem que mudar. A boca precisa mudar. Nossa comunicação precisa ser boa, edificante, necessária e transmitir graça aos que ouvem. É isso que tem que ser. Falamos muitas coisas que atrapalham ao invés de ajudar. E Tiago vai dizer que a verdadeira religião, irmãos, a verdadeira santidade, guardar a boca. Tem um livro, não sei se é da Joyce Meyer, ela fala assim, eu e minha boca grande, né? Tem um livro. É dela mesmo? Então, eu e minha boca grande. Porque muitas vezes nós temos a boca desse tamanho, fala demais. Pecados da língua, né? Isso aqui acaba com a igreja. Jesus disse que há uma conexão entre o coração e a boca. A boca fala do que está cheio o coração. Se seu coração só está cheio de bobagem, você só vai falar aquilo. Mas se seu coração está cheio de Deus, de querer ajudar as pessoas, palavras boas, você vai destilar aquilo. Mateus 12, 33 fala isso. Eu não vou ler não, irmãos, que já está bem avançado o nosso horário, mas ele vai falar disso. Eu já citei aqui o texto, então eu não vou ler. Ele fala que nós vamos dar conta no dia do juízo de toda palavra desnecessária que for falada. Nossa língua pode ser uma fonte de vida ou um instrumento de morte. Tiago fala. Podemos animar as pessoas ou destruí-las com a nossa língua. Provérbios 12, 18. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura, né? A língua dos sábios cura. Vai curar a tua vida. A fala torpe entristece o espírito, que é santo. E o último pecado que ele fala é a amargura. Versículo 31. Toda amargura, e ira, e cólera, gritaria, blasfêmias, toda malícia, seja tirado de entre vós. Antes, seja uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando uns aos outros, como também Deus nos perdoou em Cristo. Então a amargura é um espírito azedo, né? Uma conversa de uma pessoa ressentida. Sabe pessoas que sentam perto de você e ficam o dia inteiro só falando, que você não aguenta mais. Irmãos, tem gente que ela pegou o hábito de falar mal do outro. Não tem outra coisa para falar. Senta do teu lado, até dói teu ouvido. Só fala daquilo. Isso é um espírito amargurado. A cólera é uma fúria apaixonada. Quando a pessoa está irada, que nada para ela. Né? Apaixonada no sentido de, eu quero estar assim, eu vou ficar assim, ninguém me para. E um momento de fúria na vida de uma pessoa causa um estrago terrível. Muitas pessoas, muitos lares aí, nós vimos noticiário direto. Se você ligar ali na Record, você vai ver aquele noticiário, a sua cabeça dói. É só gente assassinando pai que mata filho, padrasto que mata enteado, e por aí vai, por causa de um momento de ira, por causa da cólera. A ira é uma hostilidade constante, pessoa que vive sempre irada, nunca tá de cara boa, né? Só aquela pessoa iracunda, que você não gosta nem de estar perto. Gritaria, pessoas, irmãos, que erguem a voz e fica gritando umas com as outras, aquele blá 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 que você não aguenta mais, e distorcendo tudo, e quem está perto também não aguenta, não suporta. Tem casas que tem essas gritarias. Blasfêmia é falar mal dos outros, falar pelas costas. Destruir a reputação do outro é blasfemar do outro. Então tome cuidado quando você se juntar com alguém. A malícia é desejar tramar o mal contra pessoas. Essas atitudes, irmãos, devem serem substituídas. Aí o apóstolo vai falar aqui: substitua tudo isso pela benignidade, misericórdia, perdoando uns aos outros. Esse é o modo que agrada a Deus. Amém?
Então, irmãos, para finalizar, se nós queremos santidade, nós devemos ser benignos, devemos ser compassivos, aquela pessoa dócil, carinhosa com o outro, por mais que o outro seja difícil, que tem gente que é difícil, né, irmão? Tem gente que é difícil, mas nós estamos pregando aqui para suportar, dar suporte para o outro, dar suporte para o outro, não risca aquela pessoa da tua vida não, ora por ela que ela tem jeito. É difícil viver com irmão, mas você precisa desse irmão difícil aí, porque mesmo uma pessoa difícil é para te lapidar, porque se a gente às vezes diz, nossa, a Bia é tão difícil, o Alan é, nossa, difícil demais esse menino, mas às vezes, irmãos, nós somos tão difícil quanto eles, e às vezes você não percebe, porque a gente só fala coisas boas a nosso respeito, mas a gente é tão difícil quanto o outro, né? Quem está de fora sabe o quanto você também é difícil. Então, irmãos, perdoa uns aos outros. O apóstolo Pedro, querendo ficar bonito na fita, né? Perguntou, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? Achando que ia ser elogiado, né? Aí Jesus falou, não, só 7, mas 70 vezes 7. Não é só 490 vezes. Perdoe sempre. Perdoe sempre. E às vezes a gente mete os pés dentro da igreja e fala, eu não suporto mais esse irmão, essa irmã. Irmão, é mais louvável você ter uma discussão com o irmão e falar a verdade na cara dele, do que você falar mal por trás ou deixar de falar com ele por uma atitude dele. Às vezes ele fala, por que o irmão não está falando comigo? Irmão, eu sou pastor, mas eu não sou mascarado não. Se eu não gostar de uma atitude sua, eu digo, irmão, não é por aí não. Não gostei não. Você está errado. Não é bem assim. Nós temos que falar. É muito melhor. Amém? Mas falar em amor. Amém, queridos?